Boa noite, pessoal. É com imensa alegria que nós nos reunimos mais uma vez em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos a presença, o amparo e o apoio de todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e todos em qualquer época que a gente ver, ouvir, perceber esses ensinamentos, a alegria de Deus nos fortalece e nos ampara. Mestre Jesus, agradecemos muito, gente. Eterna gratidão desta casa, a equipe de Dr. Pedro Luiz, ao nosso Mestre Jesus, que a tudo ampara e fortalece. A Dani vai ler a mensagem para a gente, nós vamos fazer a nossa prece e a Carol nós vamos começar a ler as questões. Agradecendo a Deus na infinita bondade por mais uma oportunidade de falarmos dos ensinamentos de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Vamos lá, fechar os nossos olhos, acalmar a nossa respiração e nosso coração. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que de coração aberto e a mente disposta a aprender e amar, estamos aqui, Senhor, para podermos aprender, renovar as nossas esperanças, fortalecer a nossa fé e seguirmos o Teu exemplo. Mestre, vós que abre os caminhos, onde a nossa tristeza, as nossas dificuldades e as nossas perdas encontram um novo rumo, um novo norte. Mestre, vós que abre estes caminhos, que perfuma a nossa alma, que renova o nosso sorriso, que enxuga as nossas lágrimas. Obrigada, Senhor. E a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, vinculados a este nosso estudo, possamos, com a bênção da equipe espiritual de Dr. Pedro Luiz, renovar a nossa esperança, receber estes fluidos renovadores, revigorantes, que nos sintonizam com amor maior. Mestre, queridos amigos e irmãos, que a pátria do amor do Cristo abrace cada irmão recém-desencarnado, no abraço da esperança, da vida que nunca se acaba, do retorno à pátria espiritual, aos verdadeiros caminhos e moradas de alegria, de esperança, de cura, sem dor, sem medo, só no braço da espiritualidade amiga e no abraço de Jesus, nosso Mestre. Abençoados e amparados estejam. E nós aqui reencarnados, enviamos o perfume, rosas, a gratidão do Cristo em nós e por nós. E neste universo de vida plena e eterna, que esta paz e esta alegria reforcem em nós a esperança, para que possamos ter pensamentos, atitudes, ações mais úteis do bem e do verdadeiro amor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao estudo
parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, perdas dos entes queridos. Questão 934, pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Miramês, perda dos entes queridos. Ninguém morre, somente se deixa de ver a forma. No entanto, a essência permanece viva, mais viva do que se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensaste nas consequências se ninguém desaparecesse por esse processo? O que seria do mundo? Não se troca de roupa sempre? Por que a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos? O corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente que ainda não atingiu a harmonia desejada e canaliza para a terra esse drástico corrosivo que, por vezes, faz crescer as plantas e dar vida a outras vidas, que ainda inconscientes transitam no escuro do solo. Nada se perde na extensão infinita da vida. Se pensas que quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibas que se dá ao contrário. Estás ganhando um amigo no plano do espírito, e nós te pedimos de coração que faças por ele o que puderes nas suas provações, segundo o que o amor te pode inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus, e ter ele próprio a nascer ou se fazer mais presente dentro da tua alma. Pessoal, o nosso tópico hoje é perda dos entes queridos. Esse assunto é muito caro para todos nós, né? Mas quando nós falamos em perda, né, a gente já sempre comenta a alegria do Consolador prometido, a alegria dos ensinamentos de Jesus, quando dizia, né, aos seus discípulos no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que são aflitos, pois serão consolados. E o consolo que o Cristo nos envia, nos ensinamentos, que naquela época, espíritos muito rudes, nós não tínhamos condições de entender e já sabíamos que existia a reencarnação. Naquela época, o Cristo nos dizia: há muitas moradas na casa do Pai. Hoje a gente não fala em universo, a gente fala em multiverso, multi-universos, muitas moradas. Então, transitoriamente, a vida é vida. Nós somos criados por Deus com a assinatura do Pai Maior em nós, que é a centelha divina, que é a nossa consciência. E nós passamos por processos de aprendizado. E este aprendizado nós aprendemos na pátria verdadeira, que é o plano espiritual. E reencarnamos para colocar em prática na possibilidade, na bondade, na misericórdia divina do Cristo que nos abraçou como ovelhas perdidas, para reencarnarmos, voltarmos a um corpo de carne. O nosso espírito enlaça um novo corpo, para que nós possamos aprender a ser, a conviver, para que nós possamos aprender a conhecer e praticar a lei de amor. E por que a gente não fica só no plano espiritual e precisa voltar? E aqui a gente tem o véu do esquecimento e está preso no corpo de carne e as dores são latentes. Pela misericórdia divina, pela luta do Cristo em nós, em nos dar a liberdade, o livre-arbítrio, pela oportunidade de cada um de nós
crescer como obra divina, sermos merecedores de moradas elevadas e de uma vida plena e verdadeira. O Cristo nos dá a liberdade porque nos ama. Ele não nos julga. Quando voltamos à pátria espiritual, às vezes pesados de remorso, pelo tempo perdido, pelo tempo desperdiçado, pelo amor não vivido, não dito, pela caridade que poderíamos ter feito e não fizemos. E aí nós voltamos angustiados, envergonhados, quando chegamos na pátria espiritual e descobrimos o quanto nós brigamos indevidamente, o quanto magoamos indevidamente, o tempo que perdemos só buscando o prazer da carne, em vez de descobrirmos a luz e a limpeza da nossa alma. E aí, diante disso, a misericórdia divina, o que é que nos permite? Que nós voltemos. Então, reencarnação, renascer. O que é que a palavra reencarnação quer dizer, né? Renascer na carne, nascer na carne. E quando o nosso espírito é enlaçado em um novo corpo que se forma, é uma nova oportunidade de burilarmos o nosso espírito. Somos ainda um carvãozinho e vamos buscar ser como um brilhante. Quando a gente fala em perdas, né, a questão 934 vem nos falar em perda. Né? Perda, gente, a gente precisa entender que todo luto, toda perda que nós temos, ele é um luto. Ele é normal que nós possamos chorar, sentir tristeza. Precisamos trabalhar este luto. E a perda não são só dos nossos entes queridos. Todo luto, às vezes, a gente perde, né? Perde um trabalho, perde uma amizade, perde um emprego, perde uma condição financeira, perde a saúde. Perde o animalzinho de estimação. Perde? O animal. Gente, às vezes a gente perde o nosso animalzinho de estimação, muito bem lembrado aqui pela Valéria. E a dor que nós temos é muito grande. E é normal. E é normal que isso possa nos doer. E nos dói, né? Então é o seguinte, tudo que a gente precisa fazer para elaborar, né? Não é negar, mas com respeito, entender que esse processo, ele representa sim uma perda, mas é uma perda temporária. É uma perda que quando nós recebemos do plano maior este conhecimento de uma doutrina que vem, gente, o Espiritismo não veio trazer nenhuma novidade. Já se falava em reencarnações em milênios antes do Cristo. Todos os outros, no budismo, no hinduísmo, desde os egípcios, essênios, desde as primeiras eras, nós já tínhamos, até nas pinturas rupestres, nas cavernas, existem pinturas dos primatas, né? Olhando para o alto. Tem pinturas de pessoas sendo enterradas no formato de um feto, porque eles já preparavam a pessoa para o próximo renascimento. Essas pinturas tem nas cavernas. Então, sempre nos foi ensinado, sempre, não pode ser novidade, mas nós precisamos, para alcançar a nossa evolução, que ela é individual e de cada um, o conhecimento, a sabedoria, a razão, e precisamos ter os valores morais, a caridade como essência e a luz maior do Cristo, para nós voarmos, adquirirmos asa de evolução. Precisamos ter sabedoria, conhecimento, razão e emoção, valores morais. E nesta bênção, nessa luz, André Luiz, ao desencarnar, ele pediu, diante do conhecimento, ele era, mesmo sendo médico, sanitarista, mesmo tendo trabalhado pela ciência, em que ele adorava os prazeres da carne, quando ele se caiu nesse desencanto e descobriu que a morte não existia, que ele estava vivo, ele pediu então que ele ficasse ao lado de um homem bom, para que ele queria mostrar e ensinar a humanidade. Ele ficou 3 anos do lado de Chico para ditar a coleção da vida no plano espiritual. E no livro Nosso Lar, né, no final, ele sempre dizia
que a reencarnação era uma oportunidade de começar de novo, às vezes distante de corações queridos, mas muito próximo de corações a conquistar. Então, a nossa oportunidade de estarmos aqui, né? Esses entes queridos que nós sofrimos e que nos laços da convivência a gente sente tanta falta, aprende a amar e muitas vezes não demos tanto valor assim. Essa dor aqui, ela é legítima. A pergunta 934, essa perda nos causa dor, mas o que os amigos espirituais nos dizem? Nós todos sabemos que passaremos por ela. É uma dor que nos educa, que rasga os laços da matéria para mostrar para a gente que ela é muito eterna. Ela rasga, ela quebra esse laço da matéria e nos faz, até quando somos materialistas, amar tanto que ao enterrarmos um corpo, nós não dilaceramos o sentimento aumenta. Eu tenho uma amiga que ela dizia que quando o pai dela morreu, né, e ela tinha muitas irmãs e muito linda, e ela falava, eu era a preferida de papai, e sofreu tanto, né, e ela dizia, Denise, quanto mais passa o tempo, mais eu amo meu pai, mais saudade eu sinto, mais vontade eu tenho de estar perto, né? E aí a gente descobre o que? Essa perda é legítima, essa dor é normal. Hoje nós estamos vivendo uma perda da nossa liberdade. Nós estamos vivendo uma perda dos nossos hábitos e costumes materiais. A pandemia veio para que nós possamos aprender uma perda de exatamente, até de limite. Nós estávamos totalmente sem limite. Então, existe um luto de uma situação, e já tem 5 meses, e muitas vezes a gente acorda numa sensação que a gente está num torpor idêntico a uma perda de alguém que a gente ama, do nosso animal, dos nossos entes queridos. Então, às vezes, uma pessoa que a gente gosta e muda para outro país, e muda para outra cidade, né? Eu tenho uma amiga que ela disse que o dia que a filha dela fez a mala e foi para outra faculdade, estudar em outra cidade, ela virou e falou para o marido dela assim, nunca mais nós vamos morar no mesmo teto que a nossa filha, ela vai voar. Então, isso é uma perda, é um processo de luto ninho vazio, quando os filhos saem para estudar. Mas neste momento, eles nos mostram que isso é para todos nós. Que em vez de aproveitarmos cada minuto para vivermos bem, em paz, que nós às vezes desperdiçamos tempo com coisas tão miúdas e tão pequenas. Se nós soubéssemos o amor e a saudade que cada um é capaz de deixar em nós, nós deixaremos para cada um pouquinho mais de amor, de atenção, de caridade para todos. Para todos. E olha, esta dor acontece para todos nós. E nós estávamos vivendo, nós humanidade, nós estávamos vivendo como se isso acontecesse só com o vizinho, só com aquele parente longe. E a pandemia veio nos mostrar que esse despedir, ele está, qualquer um de nós estamos vulneráveis em qualquer momento, a qualquer hora. E foi nos cerceado para muitos a despedida. Não podemos. Por que isso? Por que essa pandemia veio? Por que nem despedir dos nossos entes queridos foi permitido? Porque nós não estamos dando valor no conviver, viver com os nossos irmãos. A gente não deu valor para este amor. Pessoal, está sendo lançado no YouTube, vão ser 5 episódios de uma roteirista que ela disse que diante de toda essa perda, de todo esse luto, ela quer mostrar o lado positivo que isso nos trouxe. Eu tenho certeza que todos nós temos hoje nítido para nós as pessoas que realmente nos são caras e que nos dão vontade de abraçar e poder estar mais perto. E eram pessoas que a gente via todo dia e não dava valor. E que agora a gente, esse cercear, desse limiar de separação, acordou em nós um sentimento a mais. Enquanto sociedade, enquanto parente, enquanto vizinho,
enquanto colega de trabalho, enquanto pessoa da minha cidade, do meu país, do nosso planeta. E aqueles que nesse meio tempo nós viemos perdendo os nossos entes queridos, a certeza, qual é o consolo do Consolador prometido? O que Jesus dizia? Eu venci o mundo, vós também podeis. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Meu reino não é desse mundo. O que ele quis dizer? Que nós encontraremos de verdade quando estivermos fraternalmente evoluídos, menos materializados, mais leves no amor e vivendo no plano espiritual com a nossa parentela inteira, que são todos os espíritos criados por Deus, todos nós irmãos. E aí vai mais longe, toda vida criada por Deus, as plantas, os animais, a harmonia, né? E ele nos diz o seguinte, olha, para consolar essa dor que todos nós somos capazes de passar, o rico e o pobre, né? Tendes, porém, uma consolação, poder comunicar com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispõe de outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Que é isso que os amigos espirituais querem dizer? Hoje, gente, não tem uma casa, não existe um lar em que alguém, um filho, alguém desta família, não sonha com alguém que já foi, que não percebe a presença do plano espiritual de algum irmão. A gente fala espírito, mas somos qualquer um de nós, somos nós, desencarnados. Não existe mais essa distância. Por mais que queremos negar, às vezes rir, ridicularizar, não existe mais essa distância. Mas hoje nós estávamos conversando aqui. O que os amigos espirituais nos dizem? Quantas mensagens sempre existiram, desde as pitonisas do Egito Antigo, que nada mais eram do que os médiuns. O que são médiuns? São irmãos, nós reencarnados, com uma possibilidade de uma glândula pineal mais preparada para a comunicação com uma frequência com os amigos no plano espiritual. Assistam às palestras de Geraldo Lemos, Geraldinho, que conviveu com Chico Xavier. Ele conta que essas novas tecnologias nós comunicaremos com os nossos entes queridos de uma forma muito mais simples. Aqui diz que serão mais acessíveis aos nossos sentidos. Gente, isso não é ilusionismo, isso aqui é a realidade do plano maior. Quando nós despedimos dos entes queridos e pedimos, acalmamos o nosso coração e pedimos para com eles nos comunicar durante o sono. Se não há revolta, se há amor, se há saudade, nós podemos passar momentos maravilhosos com os nossos entes queridos, né? Poder despedir e dizer para os nossos entes queridos, olha, até logo. Eu lembro minha avó com 100 anos, com muita dificuldade, porque foi criada em outra, religião, ela falava assim, vocês que conhecem essas coisas, o que vai acontecer comigo? E eu e um outro primo comentando com ela, falou, olha, a senhora vai despertar num hospital, cheio de gente boa, gente querida, gente que te ama, a sua mãe, se Deus quiser, vão te receber e a senhora vai ficar muito feliz, não vai sentir dor mais, não vai ter mais limitação, vai ser uma beleza. E uma prima nossa que nunca gostou nem de tocar no assunto de morte, que nunca gostou nem de ouvir falar na palavra morte, participando foi num determinado lugar e falou assim, gente, eu vi vó rindo e dando tchau para mim. E aí, gente, a gente tem uma ideia errada, vamos reprogramar os conhecimentos que os amigos espirituais nos ensinam. Quando a gente diz que não tem perda, nós temos a perda desse contato imediato, mas não temos nunca o perder a vida, porque nós temos uma conjugação errada. O contrário de morrer não é viver. O contrário de morrer é nascer.
Vida não tem contrário, ela é única. E nós fomos criados vida eterna por Deus Pai. Então, quando a gente morre, né? Morte não é ida, morte é retorno. Os amigos espirituais, nossos entes queridos, ficam felicíssimos, fazem festas para nos receber. Então, que nós possamos entregar com amor os nossos amores, para libertar das dores, das limitações e da dificuldade e encontrar aquilo que é verdadeiro e alegre. Nas obras de André Luiz, no livro, né, No Mundo Maior, num dos capítulos lá, eles falam assim, mas por que a gente tem que vir e sofrer? Porque nós temos, cada um colhe conforme o que plantou. Ninguém foge das leis divinas. E nós temos a alegria e pedimos, imploramos para vir, para nos libertarmos dos nossos processos de dificuldade e culpa. Então, no livro No Mundo Maior, André Luiz dita, Calderaro dita lá, né? Ele explica para a gente por que a gente tem que voltar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Aprender existe prática, e a verdadeira prática, né? Gente, este vídeo que essa roteirista está fazendo, ela vai começar hoje a soltar no YouTube vários episódios, tudo de bom que a pandemia nos trouxe enquanto sociedade e melhora de ser humano. Tudo de bom. Que nós tenhamos a leveza de permitir que os nossos entes queridos possam voltar para a pátria espiritual. Com saudade, né? É normal chorar que as lágrimas de saudade, lágrima de uma convivência boa. Triste quando parte os nossos irmãos e existem laços doentes, energias deletérias. É maravilhoso quando os nossos entes queridos partem e nós os entregamos com alegria. Eu já contei de uma mãe no enterro do seu filho de 2 anos, um menino amado, lindo, e ela firme, pedindo, sempre equilibrada, e ela falava, eu não posso desesperar, eu não quero enviar para o meu filho nenhuma aflição. Eu quero que ele fique bem, então eu preciso me conter, apesar da minha dor. Célia Diniz, quem assistiu o filme As Mães de Chico, ela conviveu com a família dela, ele conviveu com Chico a vida inteira. E o filho dela, no filme As Mães de Chico, é aquela criança de 3 anos que cai da bicicleta andando com a babá e morre. E ela já conhecia todo o espiritismo, já conhecia Chico. E ela conta que quando ela foi, a dor que ela sentiu, e a babá sentindo culpa, e ela conversando, mas ela disse que ela teve que segurar muito e buscar todo o conhecimento que tinha na doutrina para não enlouquecer de dor. E aí, ela nessa luta, né, sem entender porque que aquele menininho lindo de 3 anos desencarna por causa de um tombo de bicicleta, e ela conversando com a babá, lógico, o marido enlouquecido, porque pegou uma bicicleta que não era para o tamanho dela. E quando eles chegam em Uberaba, ela desesperada de dor, Chico chama ela e fala assim, filha, você já agradeceu a babá? Não, eu já perdoei, mas vou agradecer o quê? Agradeça. Ele ia cair dos seus braços e você não ia suportar esta dor. Agradeça que ela foi instrumento de Deus, que foi na mão dela, não foi na sua. E falou com ela, volte em Belo Horizonte e agradeça a babá. E ela conta que 20 e poucos anos depois, a filha dela de 27 anos, noiva, tinha sido promovida na empresa, pegou dengue hemorrágica e faleceu. E ela disse que neste momento, ela virou para Chico e ficou dilacerada. E ela disse que durante todo o tempo desse processo, ela virou para a filha dela e disse, minha filha, vai em paz. E falou com Chico, meu maior desafio foi não morrer de tristeza. Mas que ela, diante desse processo de ver a filha dela, ela disse, gente, agora eu entendi o que Deus quer de mim. Que eu preciso sobreviver para fortalecer outras mães. E participa desse processo. Ela diz que olha nos olhos de qualquer pessoa e sabe se é aquela dor de mãe. E ela ajuda e tem feito palestras
e ajuda. E ela falou, Deus não é um conceito, Deus precisa ser vivido. E eu entendi isso no momento em que eu precisei dizer para minha filha no caixão, filha, vai com Deus. Então, gente, é diante dessa entrega que nós possamos entender a alegria do reencontro no plano espiritual, a alegria dos entes queridos que vêm nos visitar e a gente sente a presença, a alegria do dia que a gente acorda, às vezes com vontade de chorar, mas com alegria, porque recebeu um abraço, porque veio nos visitar, porque não existe distância, o amor não tem distância. Essa comunicação que em breve teremos com os nossos entes queridos de forma muito mais simples e usando a tecnologia, porque a ciência já prova a reencarnação. Olha, falando disso, numa das obras de André Luiz, nós somos tão materialistas, essa pandemia era tão necessária para nos educar, que a gente fala muito o que é amar. A gente fala muito, mas a gente pensa na matéria. Nós nos preocupamos com a matéria. Uma família, numa das obras de André Luiz, chora desesperadamente porque ficou viúva, os filhos amavam o pai, a família não falava em outra coisa, revoltada, ia em todos os lugares, mas uma revolta, como é que nós vamos viver, o que vai ser de nós? E essa família desesperada. E ao despertar, né, no plano espiritual, os mentores falam, sua família e tal, e ele pede, ele era um espírito muito bom, ele teve a permissão como equipe espiritual que o amparava, de visitar a sua família. E de repente, depois de alguns meses, a filha entra na sala gritando, queria tanto ver papai. E quando ela viu o pai dela, saiu aos berros, gritando à mãe, socorro, tem um fantasma. E o pai morre de tristeza e fala para os amigos espirituais, meu Deus, eu vim visitar minha filha e elas saem correndo as duas, gritando para o vizinho que tinha fantasma. Meu Deus, eu não morri, eu queria que elas percebessem que eu vim dar um abraço de saudade. E aí os amigos espirituais, fica triste não, meu amigo, elas também vão passar por isso. Elas vão morrer um dia. Então, é diante disso que a gente conta também um outro relato, também numa das obras de André Luiz, em que a família, não aceitando a morte do pai, num desespero louco, numa revolta, e o processo do desenlace, o momento do nosso desencarnar, que Chico disse para Juscelma Coelho, pouco antes de morrer, qual que era a palavra correta? É morrer ou desencarnar? Ele falava assim, eu não gosto de falar de morte não, mas o correto é desencarnar, né? O que é desencarnar? Desprender o laço do espírito dessa matéria densa, esse laço, nossas emoções, nossos conhecimentos, nosso sentimento, isso não está na matéria, nossa inteligência, nossa sabedoria não está no cérebro, nosso amor não está no órgão físico, está na nossa essência, na criação divina. E essa família no desespero, mandando vibrações, e o nosso irmão desencarnado, já sofrendo as aflições por não ter conhecimento da vida futura, desesperado, recebia toda a aflição, queria ajudar e não sabia como, e o desenlace, o desencarnar foi muito sofrido. E aí os amigos espirituais se reúnem e dizem, olha, nós vamos precisar de encontrar uma forma dessa família desligar um pouco disso, para que esse nosso irmão possa ser aliviado do sofrimento da família. E os amigos espirituais falam assim, já foi providenciado, eles terão um grave problema financeiro por alguns meses, para permitir que esse irmão possa ter o seu desenlace com mais paz. Então a espiritualidade é sábia, e nós muitas vezes, diante de uma revolta, de um apego material, não estamos aqui criticando, nem diminuindo a dor e nem o amor de ninguém. Mas precisamos nos educar, precisamos aprender e educar. E aqui nós temos sim as comunicações que nos ensinam e que nos auxiliam. E tem pessoas que não têm religião nenhuma, e tem pessoas que têm religião que nega a reencarnação, que nega qualquer comunicação, mas ela sente o perfume, né? O meu marido fala que não acredita nessas coisas de jeito nenhum, mas
O avô dele, que meu filho nunca conheceu, meu filho novinho, falou, mãe, vô tá aqui. E ele virou para o meu marido e falou assim, seu vô tá aqui. Ele falou assim, não, você não sabe quem que é. Quando meu avô morreu, eu tinha 12 anos. E mostrou uma foto para ele, uma turma de pescaria com 12 abençoados, cada um mais bonitinho que o outro. Ele falou assim, meu vô é esse aqui. Meu filho tinha 6 anos. E nesse exato momento ele sentiu, só ele sentiu, o perfume de lírio. O avô dele, durante muitos anos, todo dia de finados, comprava lírio para levar para a esposa que tinha falecido no cemitério. Eles levavam lírios. E ele sentiu o perfume do lírio. Né? Ele mesmo não acreditando, ele teve a sensação, teve a percepção. Então, gente, essa comunicação vai se abraçar, esses laços vão avançar. Tem um detalhe, uma última coisa para a gente fechar neste capítulo. É a doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela é a mulher, ela nasceu em 1926 e desencarnou em 2004. Deixou um legado científico maravilhoso. Ela trabalhava com toda a parte cerebral, né? Neurologista. Ela, inclusive, foi uma das que avançou na tanatologia. É o trato de preparar a pessoa para ter uma morte digna, menos invasiva, mais leve, mais amorosa. E ela foi entrevistada por uma grande revista americana, na década de 80, e falaram com ela, que absurdo, doutora Elizabeth, a senhora, uma cientista renomada, já recebeu 20 grandes prêmios. Ficar falando que existe vida depois da morte? Que coisa, a senhora não envergonha a classe científica, a senhora não tem vergonha? Porque a senhora acredita mesmo que existe vida depois da morte? E a doutora Elizabeth Kübler-Ross disse para ela, minha filha, eu não acredito não, eu sei. E ela relatava que os seus pacientes que desencarnavam, voltavam algum tempo depois e falavam com ela, a senhora tinha razão, eu estou vivo. Então, diante disso, que nós possamos abrir os nossos corações e entendermos a bondade divina e a caridade do que Jesus veio nos ensinar, para que possamos ter acesso que nos alivia aos nossos entes queridos, precisamos ter também condições morais para este contato. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Precisamos ter as renomadas alegrias de luz, para que também sejamos merecedores. E da mesma forma que os nossos queridos, numa sintonia de luz, nós podemos comunicar, como será a comunicação com os nossos irmãozinhos que não praticam o bem? Precisamos lutar contra nós mesmos, contra as nossas deficiências, ser honesto com os nossos sentimentos, parar de usar as pessoas como objeto para o nosso prazer, para a nossa riqueza. E entender que não é ter, que a gente reencarna para ser a essência divina do Cristo em nós. Que assim seja. Que assim seja. Questão 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Resposta. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado, sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Allan Kardec. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos,
informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência, e que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Miramês, comunicação com o além-túmulo. A comunicação com os espíritos não pode ser profanação, por estar de acordo com a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. Não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais, podes verificar, como no caso de O Livro dos Espíritos, o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Jesus ensinou. Deus é sabedoria e suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes, por saberem que eles não sabem o que fazem. Os espíritos que consagram afeição aos homens têm prazer em atender a todos, e os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. Pessoal, é muito rico essa questão 935 e muito esclarecedora. Conhece a verdade e ela vos libertará. Todos nós temos as nossas imperfeições. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas irmãos nossos de muito poder no passado, e em nome de Deus, em várias religiões, criaram normas em que essa verdade ficou obtusa, escondida. Mas tudo que é de paz, de luz e de Deus não fica escondido. Toda essa verdade vem à tona quando nós adquirimos conhecimento, capacidade intelectual, moral e emocional de recebermos. Na época em que Moisés, no Velho Testamento, dizia que ficou proibido evocar, porque naquela época muitos estavam usando a mediunidade, a comunicação com o plano espiritual para ganhar dinheiro, para descobrir as coisas e chantagear as famílias e as pessoas. Virou uma vulgaridade e se misturou esta comunicação. Ela se vulgarizou de uma forma não correta. Foi necessário naquela época que aquela lei fosse determinada pelos abusos e o risco que a sociedade estava correndo. Hoje nós encontramos irmãos que cobram, que muitas vezes causam inimizades horrorosas entre as famílias, falando que fulano fez não sei o que para ciclano, né? Então a gente encontra pessoas, às vezes desesperadas, deprimidas, que vão encontrar com alguém, e esse alguém, em nome de uma tal espiritualidade, ou fala que é mediunidade, fala, alguém fez algo para você, e a pessoa que está deprimida, ansiosa, com síndrome de pânico, ela piora. Né? Então, isso é muito grave. Então, na época que Moisés fez isso, a vulgaridade com que se tratava isso e a busca pelo dinheiro com isso estava tão comum naquela sociedade que não tinha conhecimento intelectual, que não conhecia as verdades do plano maior, que aquilo foi necessário. Porém, vale nós estudarmos. Então, o que é que os nossos amigos espirituais, o que é que o Espírito da Verdade, através de uma pleiade de espíritos bondosos e de luz, com a bênção de Jesus, explicam: não pode haver profanação onde há seriedade e recolhimento. Só para que nós possamos lembrar a honestidade, o alívio de almas que os irmãos na mediunidade levam aos sofredores, não tem explicação. Chico Xavier aliviou quantas almas, tirou tantos irmãos do desespero com o seu trabalho de amor. Muitos irmãos trabalham a mediunidade por amor, por abnegação. A gente tem um amigo espírita, né, um conhecido em BH, que a esposa dele falou que ele falou com ela assim: ô meu amor, noutra vida eu quero casar com você de novo. Ela falou: de jeito nenhum. Não quer casar com o espírita, que você passa o dia inteiro socorrendo os outros, ajudando os outros. A gente não tem férias, não tem feriado.
Deus me livre, Deus vai me aliviar, eu não quero casar com espírita. Porque você só fica cuidando dos outros. E faz por amor, por alegria. Gente, não existe profanação. A evocação respeitosa, séria, com bases em estudos e conhecimentos. A mediunidade leva luz para os irmãos que desencarnaram, que estão na vida espiritual. Alguns têm consciência que já morreram na carne. Alguns são velhos espíritos que ainda usam este conhecimento de manipulação para causar muita dor, sofrimento e perseguição, que nós chamamos de obsessores. Então, o ensinamento, quando a mediunidade educa um irmão desencarnado, ele acende uma luz numa escuridão para muitos irmãos perdidos ainda no mal. Então, diante disso, a regra de mediunidade, o estudo sistemático e sério no conhecimento do plano maior, o respeito no falar com estes irmãos. Gente, 95% do que se encontra em grandes tratamentos psiquiátricos e em clínicas internadas nada mais são do que anteninhas ligadas a um trabalho de mediunidade. E que se nós educássemos, estudássemos, tivéssemos conhecimento, muito se poderia fazer e produzir na obra do bem. Muitos irmãos desorientados na mediunidade, por não terem conhecimento, porque não querem estudar, não quero mexer com isso, começam a receber a influência dos irmãos que não estão sintonizados no bem e passam a ser verdadeiros marionetes na mão de irmãos que precisam de luz e não de pessoas para que se permitam ser sugadas ou vampirizadas. É muito séria a nossa responsabilidade. As asas para evoluirmos e crescermos e encontrarmos paz, alegria e verdadeira felicidade. Buscar conhecimento, buscar respeito ao próximo e respeito aos irmãos desencarnados. Sejam eles em que escala estiverem. Espíritos ainda não muito evoluídos, sintonizados com o mal, ou irmãozinhos de plena luz. E quem tem a oportunidade da mediunidade, a gente sabe que sente frequências e sentimentos às vezes não muito bons, mas acende a tua luz, eleva o teu pensamento e sinta a presença e a brisa de um espírito com perfume de amor. A escolha de sintonizar espíritos bons ou sensações ruins é de cada um de nós. Ninguém manda no nosso pensamento nem no nosso sentimento. Então, diante disso, porque o que nós temos visto é muita manifestação mediúnica em jovens, em pessoas que não querem abraçar essa missão que foi assumida no plano espiritual, que foi pedida no plano espiritual para ser exercida aqui, e quando chega aqui, entra num desespero, e muitas vezes, na hora que somos chamados para o trabalho, nós queremos refutar e negar isto aí. A mediunidade é muito séria. Ela é muito séria porque ela envolve a maior caridade que o Cristo pode fazer por nós. Né? Chico tomava 14 comprimidos por dia, sentia dor todos os dias, mas nunca deixou de aliviar uma alma. Olha só, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 11, ele explica que a mediunidade, trabalhar respeitosamente com a espiritualidade e os bons espíritos, é uma regra de respeito. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, Paulo explica a utilidade da comunicação com o plano espiritual para aliviar as almas aflitas que desencarnaram e não estão precisando de amparo e luz, e acalmar as almas reencarnadas que estão aqui ainda. E no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 10, ele começa assim: mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente, com muito respeito e amor. Então, o evocar para coisas, para sentimentos vulgares, curiosidade. Quantos irmãos nossos vão às vezes nas casas espíritas pela curiosidade? Não prestam atenção no Evangelho,
Nada está separado, o conhecimento e a prática do amor. E esta alegria que muitas vezes praticamos, nós, ao conversarmos, ao falarmos, ao estarmos lendo uma questão e refletindo sobre ela, muitos irmãos que estão em grande sofrimento, próximos a nós, ao escutar, muitas vezes nós não temos capacidade, no plano ainda, reencarnados, de entender, porque estamos preocupados com as coisas materiais, né? Mas irmãos que estão conosco, ao escutar, às vezes aprendem primeiro do que nós e passam a ser grandes trabalhadores na seara de Jesus. Esse respeito ao próximo, gente, e esse amor não tem problema nenhum em tudo que nós fizemos. Tudo exige respeito, dignidade e a alegria. E aqui nos diz na 934, por que nós sofremos tanto? Se nós temos a oportunidade de comunicar com eles e recebê-los e educar. A comunicação, não existe distância entre o plano espiritual e nós aqui não. Que existe distância de sentimento, padrão vibratório. Nós conversamos pelo celular, numa onda, numa energia, que a gente não enxerga o fio que liga meu celular ao celular do outro, né? A gente pode estar onde que a nossa voz é ouvida? No Japão e aqui no Brasil. Ao desencarnado e o reencarnado, numa sintonia, não tem essa distância. É a mesma onda, é o mesmo magnetismo, é o mesmo fluido que é trabalhado e utilizado. Mas o que nós sintonizamos? Para que nós queremos sintonizar? Nós ainda estamos querendo só brincar e deixar para depois? Então este é o convite. Perda de entes queridos. Respeitemos a alegria dos nossos irmãos na volta à pátria espiritual. E muitas vezes eles nos abrem caminhos, moradas, e nos viram nossos grandes protetores, né? Então a sabedoria começa pelo conhecimento. Só refletindo isso, que o amigo espiritual coloca, que tanto rico quanto pobre, todos passaremos por isso. Onassis foi um grande milionário, o filho dele sofreu um grande acidente aos 23 anos de idade. E o filho dele, quando morreu, o jornalista, né, imediatamente perguntou, como você se sente sendo o homem mais rico do mundo e enterrando seu filho? Ele falou assim, com todo esse dinheiro, ele falou assim, tudo que está à venda é muito barato, porque com todo o meu dinheiro eu não consegui comprar mais 5 minutos de vida para o meu filho. Tenhamos a sintonia no Deus, no plano maior, entendemos que somos criaturas de Deus. Não somos matéria, estamos transitoriamente na matéria. Não perdemos os nossos entes queridos. Eles voltam para a pátria espiritual para que nós possamos reencontrá-los quando nós tivermos este merecimento. Que assim seja. Questão 936, pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Allan Kardec: estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos 2 amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que a afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com 2 seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Façamos ainda a esse propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação.
Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora, para o bem dele, pelas provas patentes que ministra na vida futura da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado? Isso, fechado. Por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se estivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre de Se felicita. Ai, como o doente que sofre se felicita quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Você quer comentar e depois faz o Miramelo? Isso. Vamos comentar aqui um tiquinho, porque isso aqui é muito sério, sobre a nossa conduta, assim. Isso aqui me fez lembrar, isso me fez muito lembrar um livro do Luiz Sérgio, né, em que ele fala o seguinte: desencarnou muito cedo uma senhora, né, uma jovem na rua, e o povo da rua gostava dela e começaram a chorar, e a família da rua entrou em desespero, e em pouco tempo ela manifestou numa casa espírita e falou assim: ai gente, me dá sossego, eu era feliz aí, mas eu sou muito mais feliz aqui, eu não sou a santa que vocês pensam que você não. E ela escreveu na psicografia: eu estou muito feliz, né? O caso daquele senhor, daquele padeiro no interior de São Paulo, que sofreu assalto, jogaram ele no forno em brasa da pizzaria, e a cidade revoltada queria linchar, e ele manda uma mensagem, uma psicografia, uma comunicação, através de uma mediunidade séria, avisando: gente, eu estou feliz demais, eu saí liberta, não senti nenhuma dor. Em eras passadas eu julgava as pessoas de precipício. Eu julguei muitos para serem queimados na Inquisição. Hoje eu precisava me libertar dessa culpa. Eu saí aliviado. Não prejudiquem os jovens, que eles paguem dentro das leis que existem aí na Terra. Eu estou liberto, eu saí feliz. Um médico legista perguntou ao Chico Xavier, falou assim: Chico, eu estou faço um monte de autópsia, essa bobagem desses espíritos que você fala não existe, não. Nunca vi abrir os corpos todos, nunca vi alma nem espírito. Ele falou: claro, você está procurando o passarinho depois que ele fugiu da gaiola. Né? Então, na verdade, gente, o nosso comportamento, o que pergunta aqui? Como é que como são as dores inconsoláveis, refletem? Da mesma forma que nós sentimos quando alguém está muito triste, nós gostamos, e a gente tem aquela intuição: liga para fulano. Você lembra de alguém, depois esse alguém fala com você: não, eu pensei tanto em você, e a pessoa fala: eu também estava com saudade, eu estava feliz, eu estava triste. Esta onda de sentimento, esse padrão magnético que o nosso pensamento, com o nosso sentimento e a vontade e o impulso que a gente dá, direciona para as pessoas de uma forma boa ou não muito boa, da mesma forma acontece, nós direcionamos tudo aos irmãos que estão desencarnados. E aí a gente pensa que o nosso egoísmo é tão grande, porque a nossa dor de saudade e querer ter esse alguém próximo é tão grande, que a gente grita, chora, coitado, mas nós estamos preocupados com a nossa dor. E nesta aflição, nós enviamos para ele o quê? Dor. Dor. Se nós, no nosso devido momento, tivermos alegria de falar: vá em paz, fique em paz, amigos e pessoas queridas estão te aguardando, você vai encontrar aqueles que você tem saudade, você vai ficar livre dessa dor, fique tranquilo, a gente vai ficar bem, fique bem, a gente vai ser feliz.
Nós vamos reencontrar durante o sono. Vai, prepara um lugar bacaninho aí que eu tô indo depois. Gente, pode parecer brincadeira, mas não é. Nós somos tão egoístas. Aquela mãe, vendo o filho lá no caixão com 2 anos, mantendo o equilíbrio para que ele pudesse ir em paz, ela recebe uma psicografia, 2 anos e meio depois, em que ele dizia: eu já tenho hoje uma idade aproximada de 14 anos. Tinha 2 anos, ele desencarnou com 2 anos. E o espírito também, quando desencarna a criança, dependendo do nosso estado evolutivo, mais rápido a gente alcança a nossa maioridade espiritual e voltamos a lembrar de quem nós somos realmente. E ele dizia a ela, ele agradecia todo o trabalho que ele deu. E na psicografia foi desenhada uma rosa para ela. E ele dizia, agradecia, e que ele tinha até vergonha de tanto amor, de tão bem que ele foi cuidado, tanto trabalho que ele deu, mas que foi importante demais, que o tempo que ele precisava era só aquele. E que ele era eternamente grato pelo amor e tranquilidade que ele recebeu, principalmente neste momento. Imaginem a alegria de saber que você não apavorou, que nós ainda estamos, pelo quê? Pelo egoísmo. A pessoa está dilacerada de dor, tem remédios que não tiram a dor, e a gente quer a pessoa ali. Não é fácil. Tenhamos coragem. Uma família, numa cidade próxima, eles não tinham muito conhecimento das religiões, das reencarnações, do plano espiritual. Mas essa família deu as mãos, a mãe no leito de cama, num processo de dor terrível. Uma só pessoa dessa família já ouviu dizer que a gente precisava ajudar as pessoas a partir. E ela diz, um deles começa a rezar e a pedir: vá em paz, nós estamos bem, a nossa saudade nunca vai acabar, nós nunca vamos estar separados, nós vamos cuidar dos seus filhos, vá em paz. No livro Ave Cristo, um irmão, ao ser perseguido porque acreditava no Cristo, em Jesus, vivendo o cristianismo, ao ser amarrado na roda da tortura para a morte, um outro irmão chega perto de uma pessoa que ele nunca viu na vida, mas que também professava os ensinamentos de Jesus, chegou perto dele e disse: morre em paz, ainda hoje tua mulher e teus filhos estarão bem cuidados em nossa casa, morre em paz. Isso é a nossa mediunidade, recebendo a intuição e a força que nos fortalece para a gente entregar com amor os nossos amores para um grande amor maior que é Deus. Então, gente, diante desse nosso comportamento, o nosso respeito no velório, o nosso respeito diante de quem nós amamos. Muitos irmãos que estão indo agora pela pandemia foram irmãos que, precisando se libertar de grandes karmas, ofereceram neste momento de pandemia para ir por este processo. Por quê? Porque vão se libertar de muitos erros e serão permitidos retornar no planeta quando nós já estivermos, daqui pouquíssimo tempo, numa nova era, numa era de mais amor, de menos doença, de mais cura, de mais leveza. E olha, tem um médico que chama Ricardo Barriso. Ele é da região ali de Juiz de Fora. E ele conta que o pai dele sempre trabalhou ajudando as pessoas, né? E sempre os educou e os ensinou no respeito a quem está vivo no corpo de carne, porque vivo nós estaremos para sempre. A maior decepção do suicídio são as dores e as dificuldades que ele passa ao descobrir que a morte não existe e que ele vai precisar repassar por todo o processo de dor, pela transgressão que ele fez. A dor que eu digo é voltar e passar pelas mesmas dificuldades. Então, gente, viver é sempre uma alegria, mas o nosso desencarnar, a forma como nós vivemos, determina o nosso despertar no plano espiritual. Morrer não é partir, morrer é voltar para o plano espiritual, né? Então, eu só gostaria de contar um caso. A Célia Diniz, aquela que perdeu o filhinho de 3 anos e a filha aos 27 anos,
ela conta que o pai dela tinha uma irmã que com 7 anos desencarnou de uma doença terrível. E quando o pai dela, já com mais de 80 anos, desencarnou, ele chamava Lico. Ele depois contou, Chico contou para eles, que era muito ligado, trabalhou com Chico, que nos desencarnar, no despertar dele, ele escuta uma jovem linda chamando: você não me reconhece? Sou eu, sua filha. Eu cresci, papai. Ele foi recebido por aquela filhinha linda e ela já estava no plano espiritual, já tinha, pelo tempo, já estava já na sua vida adulta. E aí Chico narra para os filhos dele, e numa palestra dizendo lá em Uberaba, estão vendo, gente? Morrer é voltar à pátria, retornar à pátria espiritual e encontrar os nossos entes queridos. Mas voltando à história do Dr. Ricardo Baeiros, o nosso comportamento, gente, é normal sentir dor, a gente revolta, a gente fica com raiva, a gente sente saudade, não é? Mas a gente sabe que a gente quer ver a pessoa bem. A gente sabe que quem a gente ama, a gente nunca vai separar. E quanto mais pessoas nós amarmos de verdade, nós conseguirmos conviver e entender, maior será a nossa parentela. Muitos de nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta. Aquele irmão que ficou aqui brigando com o outro o tempo inteiro, discutindo o tempo inteiro. No Jamiro dos Santos Filhos conta uma história de um irmão que precisava reencarnar. E ele foi um pouco, coisa miúda, tão áspero e grosseiro, fazia questão de ser tão ruim com todas as pessoas. Ele precisava reencarnar para começar a se libertar, porque ele já tinha consciência. E a dificuldade de encontrar alguém que aceitasse a ser seu pai ou sua mãe. Então, é triste quando nós desencarnamos e percebemos que todo o mal que nós fizemos vai estar em nossa face, vai estar em nossa história. Só por isso já vale. A caridade cobre milhões de pecados. É inteligente ser do bem. Podemos ser felizes plantando para a vida maior. Dr. Ricardo Baeiros, um médico, ele gosta muito dos estudos da doutora Elizabeth, e ele conta que num hospital na cidade americana, uma médica começou a perceber uma coisa estranha. Ela trabalha com tanatologia, são trabalhos paliativos para que a pessoa, a ciência já não tem como conter aquela dor, aquele processo de morte física. Então eles têm trabalhos paliativos para que a pessoa tenha uma morte digna, com menos sofrimento, com mais humanidade. E aí ele conta que ela trabalhava na ala do hospital dos que já eram todos pacientes terminais. E alguns revoltados, uns com dificuldade de tomar remédio, outros muito renitentes, outros extremamente depressivos, e tudo que ia fazer era difícil cuidar deles. E essa médica percebia que num determinado dia da semana no plantão estava diferente, estava mais tranquilo, os pacientes estavam aceitando mais o medicamento, estavam mais esperançosos, menos desesperados, com um pouco mais de fé. E ela descobriu e começou a prestar atenção que isso tinha a ver com uma faxineira, que ia nesse determinado dia. E um dia ela começou a olhar e falou assim, mas hoje eu pego. E ela prestou atenção, o plantão dela é na quarta. E eu chego aqui e os pacientes estão muito melhor. Na outra quarta que ela não vem, está tudo no mesmo clima. E um dia, a hora que acabou o plantão, ela chamou essa faxineira e falou assim, vem aqui que eu preciso conversar com você na minha sala. E a faxineira do hospital falou assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Já preocupada, ela virou e falou assim, você vai me contar, você é a médica. O que você tem feito com meus pacientes? Ela falou assim, nada, eu só converso com eles. Mas por quê? O que você faz que eles ficam tão melhores quando você está aqui limpando essa ala desse hospital justo com esses pacientes? E aí, ela virou e falou assim, eu vou contar para a senhora o que aconteceu. Eu moro num bairro muito distante. Há alguns anos atrás, há 8 anos atrás, meu filho de 5 anos, eu cheguei em casa, ele com muita falta de ar, parecia uma pneumonia, uma alergia, não sei falar. Eu corri para um hospitalzinho que tinha próximo à minha casa. E quando eu cheguei lá com meu filho, era perto de meia-noite.
Eu pedi à moça da recepção que, pelo amor de Deus, olhasse meu filho, que ele estava com muita falta de ar. E ela, na maior frieza, olhou para mim e falou assim: vai demorar, vai ter que esperar. Só tem 2 médicos e muito mais casos, mais graves na sua frente. E ela disse que de hora em hora ela foi sentindo o filho dela numa respiração muito complicada. E ela chegava e falava assim: ele está piorando, pelo amor de Deus. Dá um jeito de chamar um médico, ele está piorando, vai demorar. E numa frieza nem olhava para ela e dizia: vai demorar. Tem gente muito mais séria que a senhora para voltar e esperar. E ela disse que de hora em hora ela ia lá, até que próximo às 5 da manhã, o filho dela morreu nos seus braços sem receber um socorro. E ela conta, e ela falou para essa médica que depois desse dia, ela que trabalhava no hospital do outro lado da cidade, ela enterrou o filho dela e ele não teve um socorro. Então ela falou que depois desse dia, ela aprendeu que pela dor dela, ela fez as pazes com a morte. Que passado o tempo, e ela vinha trabalhar no hospital fazendo a limpeza, e via a dor e o medo no olhar daqueles pacientes terminais. Então, quando ela via que estava nos momentos finais ou que estavam próximos, ela sempre chegava perto deles e falava assim, no ouvido deles: eu já passei por isso. Não tenha medo, morrer não dói, não vai doer. Meu filho morreu nos meus braços, não vai doer. Vocês vão dar conta, não é tão ruim assim. Todos têm amparo e eu tenho certeza que Deus vem buscar você. Era a única coisa que ela dizia para aqueles pacientes. E eles se encorajavam, se fortaleciam. E essa médica conta que ela passou a entender que não é só o remédio, é também o amor. Porque o amor não separa. O amor nunca desata laços. Os nós que nos separam do nosso corpo físico jamais nos desamarram do plano maior. Não vale a pena falar mal, praticar o mal, causar dor no outro. Porque todos nós, ricos e pobres, passaremos por este momento. Já passamos muitas vezes. Busquemos passar com dignidade. Busquemos levar alegria para aqueles que estão partindo. Alegria, coragem, não vai doer. Você vai se libertar. Você vai encontrar entes queridos. Jesus não desampara ninguém. E Chico Xavier, nestes momentos, dizia da beleza dos anjos, de luz, do perfume que enlaçam as almas. Sejamos almas para levar para as outras almas nestes momentos. Que esta perda, gente, não permita que endureçam nossos corações, mas que ela possa trazer luz e paz aos pais que perdem seus filhos em tenra idade. Acreditem, confiem. São anjos entregando anjos. Todos são bem recebidos. E neste momento que essa questão vem nos educar, esta pergunta dos amores e dos irmãos espirituais, que neste momento nós possamos educar o nosso egoísmo e dizer para os nossos entes queridos: eu estou com saudade, a minha lágrima é de saudade, fique bem, esteja bem, a gente vai sobreviver para se encontrar na luz. Que assim seja. Que assim seja. Você quer que faça o comentário de Miramês? Se tiver tempo, pode fazer. Dores inconsoláveis, Miramês. As dores inconsoláveis da separação pela desencarnação vêm pela falta da devida compreensão. Para o espírita, isso não pode acontecer, pois ele é consciente de que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos. Desta forma, já se estabelece entre os dois planos de vida a consolação. Se desejas ficar mais perto dos que partiram, tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida, desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Sendo espírito superior, ele é o que é, mas mesmo assim sente a inferioridade daqueles seus que não compreenderam a lei da renovação da vida, da lei das trocas das vestes físicas.
A tua revolta pode te fazer ficar distante dos teus entes queridos. Passa a alimentar a ti, espírito, daquele alimento divino, onde o amor é a base e a caridade o suprimento. Gente, o Miramês, ele vem explicando para a gente a nossa responsabilidade. Nessa obra de André Luiz, nos 16 livros, nessa coleção, Em Nosso Lar, mas no outro é Obreiros da Vida Eterna, ele conta em que um irmão, a família, a esposa ao lado, ela estava tão desesperada e não queria permitir que ele morresse, que ele partisse, que os amigos do plano espiritual, todos nós ao desencarnar, temos uma equipe de espíritos especializados nesse desligamento. E esse desligamento pode ser leve se nós temos uma vida digna e o ambiente em que nós estamos é propício para isso. Então a responsabilidade, conhece a verdade, ela vos libertará. Então eles contam André Luiz narra que esse irmão foi criado uma teia, porque a esposa e os filhos ao lado da cama não permitiam que ele partisse. A espiritualidade cria um novo fato, em que precisava ter um distanciamento para que o desenlace seja feito. Quantos amigos e irmãos nossos contam, mas ele melhorou. Aí na hora que ele melhorou, que deu uma relaxadinha, que a família dá aquela desligadinha, vai em casa, é a hora que a espiritualidade consegue libertar o nosso irmão da aflição e da dor. Nós, pelo nosso orgulho e egoísmo, não queremos manter preso, porque nós ainda não entendemos que a essência de vida é vida, que a morte é só o contrário de nascer, que a vida é para sempre e é eterna, que nós temos a nossa fé verdadeira e a nossa luz está aí. Abençoados sejam os passarinhos que puderam ser soltos da gaiola e tiveram asas para voar. Que cada um de nós possamos buscar conhecimento e a verdade do Cristo para termos uma vida plena. Plena aqui, plena do lado de lá. Que assim seja. Que assim seja. Tem mais alguma coisa? Não. Quer fazer pergunta? Vamos fazer a nossa prece? Ô, gente, Tem comentários aqui, não são muitos. Né? tem alguma pergunta? Se alguém... Não. A gente quer explicar que sempre que a gente tiver, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode escrever. Se não quiser que cite o nome, pode falar, a gente não cita. Se tiver algum comentário, alguma crítica, a gente está sempre aberto. Mas todas as vezes que a gente fala nesse tópico, perda dos entes queridos, às vezes nós encontramos pessoas tão desesperadas e a gente pensa, se nós amamos, nós queremos alguém sem dor. Se nós amamos, nós temos que entender o que é a alegria de entregar com amor. Né? E quando for conosco, o que nós queremos? Gente, tem mais um minutinho? Tem. O tempo que você quiser. Tem uma história muito interessante que Chico contava, de um senhor muito conhecido em Brasília, muito bom, trabalhou muito na seara espírita. E ele dizia, e ele fazia muita questão. Eu sustento a filha, eu sustento minha família, eu sustento meu irmão, família do meu irmão, e ele muito sustentando todo mundo. Ele teve um infarto fulminante e desencarnou. 2 semanas depois, ao despertar no plano espiritual, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é possível que eu morri. Não estou acreditando. Eu morri? O que é que vai ser da minha família que precisava tanto de mim? Todo mundo precisava de mim, meu cunhado, meu sobrinho, meus filhos, minha esposa, meu sócio, ninguém vai fazer mais nada. Aí os amigos deles falaram assim, tem quanto tempo que eu morri? Eles devem estar passando um aperto. Vocês não podiam ter feito isso comigo. Eu ainda tinha que cuidar deles. E os amigos espirituais falaram coisa assim, tem algumas semanas, tem semanas o que foi feito deles. Com 2 dias depois, aqueles seus filhos que não trabalhavam foram procurar emprego. Aquele seu sócio começou a sumir. Todos ficaram muito bem e assumiram a responsabilidade que eles tinham que assumir e você não deixava. Fique em paz, esteja em paz, que todos estaremos em paz. Que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece, porque esse tema é muito caro. Coração de uma mãe
que está diante de um filho, que precisou enterrar um filho, uma família, né? Tantos irmãos aí por esta pandemia e por outras dores, gente. Tem tantos irmãos nossos desencarnando por acidente, porque chegaram uma outra doença. Toda morte é uma finalização de uma reencarnação, mas toda morte dói para a família. Então, em respeito a esta dor e em respeito à alegria, que no plano espiritual o céu faz festa, no céu tem festa. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Mestre Jesus, com a alegria e o abraço do vosso amor, nas luzes e nos fluidos, nessa vibração que nos consola e nos conforta, com a verdade da vida eterna, verdadeira e imortal. Abrace todos os nossos entes queridos, que acabaram de partir, que estão partindo e que já partiram, que estão na seara, no seio da vida plena e verdadeira. Fortalece em cada um de nós a coragem para permanecermos aqui até o momento da nossa hora. Que a nossa derradeira hora possa ser abraçada por espíritos de luz no caminho do amor maior. E cada um de nós, Senhor, participantes desta família, consanguínea e material, reencarnados ainda, para seguirmos com as nossas missões e trabalhos, que cada um de nós, na missão e no respeito assumido pela espiritualidade maior, possamos e tenhamos dignidade para exercer o que nós comprometemos a Deus, sendo um instrumento, sendo a ferramenta para abraçar, para curar, para levar alívio, para matar a fome, para vestir o que tem frio, para aquecer o coração frio e indiferente ao amor. Mestre Jesus, que todos os nossos entes queridos, todos os que partiram, são nossos entes queridos. Todos os que se encontram nas prisões, nas dificuldades da vida, nas misérias da rua, nos países de fome, presos às atividades ilícitas, todos são os nossos entes queridos. Somos todos irmãos, fraternas luz da criação divina. E é por todos e em todos que pedimos força e coragem para amar mais, abraçar mais, emitir melhores sentimentos e pensamentos, pedir perdão para aqueles a quem magoamos, desejar amor a todos que nos agridem, o amor maior, o amor do Cristo, o amor que abraça, o amor que acolhe todos aqueles que partiram e estão no plano maior, libertos do perfume do amor, na liberdade do criar. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça, que dos nossos sentimentos, pensamentos, possam sair à luz para as nossas mãos abraçar. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, lembrando que semana que vem a gente já parte para um novo tópico. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Continuando das penas e gols terrestres. É isso aí. Boa semana a todos na luz do Cristo e na força da entrega maior. Deus, sempre Deus. Que assim seja. Que assim seja.